O Ministério da Agricultura, ele tem uma página e um banco de dados que é esse Agrofit. O que acontece? Então, nessa história de registro de produtos, o Ministério, então, registra o produto, a empresa que registra, que desenvolve o produto, manda um laudo para o Ministério, aí o Ministério faz o registro desse produto e disponibiliza informações desse produto na internet para consulta livre, né? Então, eu sou um produtor, qual que é a ideia disso? Vamos pensar aqui no processo nosso de diagnose. Então, a gente recebe o material, a gente faz a diagnose do material, identifica corretamente o fungo e, com base na doença ou o fungo, a gente entra nesse sistema e consegue ver os produtos que são recomendados pelo Ministério para o controle da doença. É um banco de dados muito bom e é uma coisa que, para quem trabalha com isso, para produtor, está o tempo inteiro aí, né? Então, você tem uma doença aqui, qual o produto que eu vou usar? Então, você tem a lista e vou mostrar, tem toda a parte toda a informação que você precisa para aplicação, para dose. Então, esse é o site, então é o Agrofit do mapa. Qualquer busca que colocar no Google Agrofit vai achar, ou se entrar no site do Ministério da Agricultura vai ter o Agrofit. Então eles têm isso aqui, essa parte aqui é de acesso deles, né? E essa parte de consulta aberta que é para livre, né? Para todo mundo. Então a gente entra aqui e essa é a página dele. Então aqui ele é um sistema de busca, né? Então a gente pode fazer busca pelo tipo de praga, se é inseto ou doença. Então aqui a gente tem fungicida, a gente tem herbicida, tem inseticida e além desses outros aí, indutor de resistência, fertilizante que se for utilizado para controle de doença. Então a gente pode fazer essa busca pela doença, ou inseto, ou planta daninha. A gente pode fazer a busca pelo ingrediente ativo. Então, se você tem o ingrediente ativo do produto, você quer ver se ele está aqui, você pode vir por aqui. Ou pelo produto formulado, já, por exemplo, você tem o nome do produto, você tem o score, aí você quer procurar ele para qual cultura que ele é recomendado. Então, você pode vir por aqui procurar. E tem esses relatórios que são aquela parte relacionada com o registro do produto. Então, eu vou só fazer um dos processos aqui para a gente. Então, a gente identificou a doença na soja, aí viu que era a Phacopsera pachyrhizis e é a ferrugem da soja. Então, a gente precisa saber que produto que nós vamos utilizar para controlar a ferrugem da soja. Então, a gente vem em pragas e a gente quer pesquisar uma doença. Aí, aqui ele vai dar várias opções de busca. Ó. A classificação, a gente quer uma doença, né? E a gente pode buscar ou pelo nome científico, aqui tem o nome científico de vários patógenos, ou pelo nome vulgar. Então a gente vamos pelo nome vulgar aqui. Então a gente vamos pôr só ferrugem da soja, bem simples. E aí a gente consulta. Então já apareceu aqui, ó, doença. É uma doença que a gente buscou, o agente causal Phacopsera pachyrhizis e o nome da doença comum, ferrugem asiática ou ferrugem da soja. Depois que a gente clicar aqui, a gente tem várias informações. Igual eu falei, nem sempre para todas as doenças vai ter isso, mas para as principais doenças, você tem até uma descrição da doença. Então, uma vez que você já fez a diagnose, isso aqui dá mais um suportezinho. Então, você tem descrição da doença, o agente causal, fala até da classificação do fungo, aí depois tem sintoma, aqui como que a doença é disseminada e aí vem controle. Então, algumas doenças têm essa descrição muito bem feita e o que importa para a gente é o seguinte, então a gente está procurando aqui, a gente achou a nossa doença, mas a gente quer saber que produto que a gente vai utilizar para controlar a ferrugem da soja. Aí a gente vem e clica aqui. Eu nem sei se tem fotografias, ó, algumas tem até fotografias. Deixa eu ver se abre. Aí, tem até, não está muito boa, né? Mas tem até foto de sintoma. E aí a gente vê então produtos indicados, que é o que nos interessa.
Então, essa lista de produtos aqui são todos fungicidas que são recomendados pelo Ministério da Agricultura para controle da ferrugem da soja. Então, uma coisa que é interessante é que eu lembro uma vez a gente deu uma aula, deve uns 3 anos atrás, e a gente tirava um print screen dessa página aqui para mostrar o número de fungicidas que tinha para a ferrugem da soja. E era alguma coisa de 146 fungicidas. Aí com aquela história toda de banimento, agora tem só 46. É muito, mas em vista do que era antes, quem vê agora é muito pouco. E o que está mudando para a ferrugem da soja é isso aqui. Isso que eles dão aqui, esse nome, é o ingrediente ativo do fungicida. Então aqui, essa é a marca do fungicida, ele se chama Auto 100, e o ingrediente ativo dele, essa molécula aqui, que é o ciproconazol. Então aqui ele dá o nome e aqui ele dá os ingredientes ativos. O que se tem muito para a ferrugem da soja hoje é isso, ó. Um ingrediente ativo, mais outro ingrediente ativo, mais outro ingrediente ativo. É o que eles chamam de mistura tripla. Então, estão colocando mais ingrediente ativo no produto comercial para aumentar a eficácia e evitar aquele problema de resistência. Então, isso aqui é tudo produto bem novo, que saiu para essa história. Aqui tem outra, mistura tripla. Aqui tem outra, por causa dessa história. Outra aqui de resistência. Então, aqui entra, põe o nome da praga ou da doença e o nome comum, a gente foi pelo nome comum e você encontra os produtos. Então eu posso escolher um dentro desse, aí uma vez escolhido, por exemplo, eu venho aqui e vou escolher esse ativo aqui. Então vamos ver, clico nele. Aí aqui eu já tenho as mais informações do fungicida, né? Aqui tem o registro dele, aqui tem o tipo de embalagem que ele pode vir, o modo de aplicação, classe toxicológica, extremamente tóxico, e a empresa, a BASF, que produz. E o que mais interessa, então a gente achou o fungicida, só que a gente tem que saber a dose que a gente vai aplicar esse fungicida, né? Aí a gente vem aqui, aí ele tem indicação de uso, aí nós vamos vir na soja, aqui, Facopsora. Deixa eu ver se eu consigo deixar ela aqui. Então vamos seguindo, ferrugem asiática. Então aqui ele tem a dose do produto. Essa dose ela varia, aqui esse de 800 a 1000, dependendo do modo de aplicação, do volume de cauda que vai aplicar, porque aqui a gente tem, pode ser aplicado de forma terrestre, ou pode ser aplicado de forma aérea, e aí esse volume muda. Mas, então aqui você tem essa aqui, né? Então a gente tem a dose do produto, e que vai ser feita a aplicação, as formas de aplicação, e outra informação interessante é esse intervalo. O que é esse intervalo? É o tempo que você vai fazer uma aplicação até você realizar outra. É o período de carência do produto. Então, é o intervalo entre aplicações. E aqui para o nosso produto, 14 dias. Então, eu aplico hoje e só vou poder aplicar de novo daqui a 14 dias. Isso é com base que o seu produto foi nos relatórios, nos testes que foram feitos, que ele tem esse efeito durante 14 dias na cultura. Então, ou seja, depois que vocês identificaram a doença, vem aqui, acha o fungicida e você tem toda a informação que precisa com relação à aplicação, dose e tudo mais. Uma outra forma que você pode fazer a busca também, aquela hora que eu falei a gente pode fazer busca por ingrediente ativo, né? Então você pode pôr o nome comum, por exemplo, você tem um produto que ele tem um ingrediente ativo, você sabe o nome do ingrediente ativo dele, você pode procurar por ele e ver para quais culturas ele é recomendado, se ele é recomendado para a sua cultura ou não. O que é interessante aqui é que aquela hora que eu falei dos produtos de controle biológico, se a gente coloca aqui tricoderma, que é um fungo que é usado para controle biológico, aí ele seria o ingrediente ativo do produto, né? E aí, se a gente busca por ele,
Eu quero ver se tem algum produto com base nele. Então, ó, tem vários produtos que são a base de... isso aqui é um agente de controle biológico, só que já tem um produto formulado à base desse tricoderma que é registrado. Aí a gente vem aqui para ele, vamos ver, produtos formulados. Ó, Organic WP, é um produto biológico à base de tricoderma, e a mesma história. Eu quero saber para que ele é indicado. Aí a gente vem aqui, ele é indicado para risoctônia, para fusário, aqui mais doenças de solo, e a aplicação dele é feita em sementes. Então aplica esse controle biológico na semente, e eu planto, e ou seja, é um fungicida, né, à base de um agente biológico formulado e vendido na forma de produto formulado já pronto para aplicar. Então é outra forma. Então tem muita informação aqui, dá para fazer essa busca, por exemplo, pelo nome do fungicida. Você conhece o fungicida, eu quero fazer uma busca pelo nome dele, faz a busca pelo nome. Esse score é um fungicida, aí eu venho aqui, coloco o nome dele e consulto, vai aparecer, ó, score, e aí a mesma história. Eu vou, Syngenta que produz o ingrediente ativo, e para que ele controla? Ele controla todas essas doenças aqui. Então, e aquela mesma história de ter todas as informações. Então esse Agrofit é uma ferramenta tem muita informação e é bem útil. E quando se pensa em controle, e é uma consulta, né? Que você está trabalhando com alguma coisa, eu quero saber se tem um produto registrado para essa doença. Então é simples, entendeu? Isso é aberto para todo mundo, produtor e tudo, e é bem útil. Então, se vocês tiverem interesse, uma hora, se vocês for trabalhar com controle, vocês vão acabar se deparando com ter que vir no Agrofit procurar se tal fungicida é ou não registrado para tal cultura, ou que dose que vocês vão ter que usar. Depois eu vou mostrar lá embaixo. Essa parte de dose, na bula do fungicida tem isso também, né? Aqui seria a maior função, essa de você saber qual produto. Você fez a diagnose da doença, a gente fez a diagnose, você precisa recomendar um produto para o controle daquela doença. Então, o passo é vá para o Agrofit, né? Então, essa é a ideia. Agora, a outra parte da aula, a gente preparou uma praticazinha para a gente ver um pouco desse controle do fungicida, Então a gente já fez antes, os monitores fizeram na semana passada. O que a gente fez? A gente pegou um fungo e colocou ele para crescer em 2 fungicidas. E a gente tem o fungo crescendo no meio de cultura sem fungicida. Então na mesa de vocês, na bancada, acho que está na ponta das bancadas, a gente tem os 2 aqui. Os 2 são alternária. O que está com o R é um fungicida que a gente colocou no meio que chama Revus. E o que está com o S é um fungicida que a gente colocou no meio que chama Score. Então a gente colocou 2 fungicidas. E aí, aqui é o fungo, então, é o crescimento micelial do fungo na placa, é um meio de BDA. E a gente vê aqui que teve um que cresceu bem e teve o outro que não cresceu. Tem umas reguinhas aqui, vamos medir, eu vou medir. Aqui, e é claro que a gente tem, essa é a testemunha, onde que só tinha o BDA, não tinha nada de fungicida aqui. Eu só queria, vamos medir aí, só para a gente ver quanto que tá. Um da bancada mede cada um e me fala, tá, como que vamos medir, né? Só faz uma medição do diâmetro da colônia aqui. Pode fazer 2, uma de cá, 2 perpendiculares, né? E uma aqui. Cada um faz e me fala aqui, eu vou medir, pode medir a sua. E eu vou anotar aqui. Pega o seu aí primeiro. Aí me fala se é o R ou se é o S. 5.3 é o R.
0,7. 0,6. Mediram nessa aqui? O E deu 5. O S 0,9? Pode pegar só um diâmetro. Ela, como ela tá redondinha, vai ser um para os dois praticamente. Quanto que deu aí? O N deu 5. E tem mais a de cá? 0,8? São 4? São 4, né? Me presta a régua aqui só para eu ver quanto que deu isso aqui. Então, beleza. Então, a de cá, ali, aquelas medidas seriam sem fungicida. Aí a gente tem 2 fungicidas. Então, a gente tem o Revus, que é esse fungicida, que é um fungicida, e tem o Score. Aí, o que a gente está vendo aí? O Revus, se for ver, as medidas deles está praticamente igual da testemunha. E o Score, esse 0,7, 0,9, 0,6... é porque a gente põe um disquinho de micélio, e esse disquinho de micélio ele tem 6, 0,6. Então, praticamente quase não cresceu. E aí a pergunta para vocês, então são 2 fungicidas. Por que esse aqui não controlou nada? Porque ele cresceu igual se não tivesse fungicida no meio de cultura. Por que vocês acham que ele não cresceu? Que o fungo cresceu igual na testemunha, igual no BDA nele. É um fungicida. Como que é a primeira? É isso aí. Esse Revus, acho que ele tem, que agora já vai para o campo, depois a gente tem um tempinho ainda. O Revus, que foi esse que a gente usou, ele não é específico para esse tipo de fungo. Então, naquela história que eu falei de unicítio, multicítio e de fungicida mais específico, esse Revus, ele é indicado, eu vou mostrar para vocês aqui, para um grupo de patógeno que vocês já viram. Então a gente usou alternária aí, certo? Era a alternária que estava na placa. Então se eu for ver aqui, para que o Revus é registrado, ó, indicação de uso e dose. A gente vai ver aqui, ó, para que ele é registrado, ó, míldio, míldios, só míldios, Phytophthora, Pseudocercospora, ou seja, esse Revus, ele é um produto indicado para controle de homiceto. Então, quando a gente pega homiceto e fungo, igual uma alternária e um homiceto, eles têm diferenças na parede celular. Então, tem certos fungicidas que são recomendados para homiceto, que eles atuam na parede celular do homiceto. Então, se eu coloco um fungo, um basídio homiceto, para crescer com esse fungicida, o fungicida não consegue atuar naquele alvo, porque o fungo não tem aquele sítio onde o fungicida vai atuar. Então, o que acontece? A ideia aqui você tem a diagnose certa, tem que fazer a diagnose certa, e não é todo fungicida que controla todo tipo de doença. Hoje em dia a gente tem um produto muito específico para determinados grupos de patógeno, e que não adianta. A gente está vendo aqui no meio de cultura, o fungo cresce, ele cresceu sobre o fungicida ali praticamente. Então, porque não tem efeito nesse fungo. Outra coisa que poderia ser, um fungo resistente cresceria também da mesma forma
Mas aí, se fosse uma alternária, porque aqui não precisa ser resistente, né? Porque aqui ela não tem ação. Mas uma alternária que fosse resistente ao score, ela ia crescer, talvez de forma similar à testemunha. Mas o que é que a gente não viu aqui é que esse fungicida, ele não ele não tem efeito sobre esse grupo de fungos. Tá bom? Agora eu acho que... tem algumas coisinhas ainda aqui. Então esse era um experimentozinho. Esse tipo de experimento é bem comum em laboratório, para ver mesmo, ou ver resistência, ou ver se está sensível ou não. É bem típico esse tipo de inibição do crescimento micelial com fungicida. Aí coloca a dose do fungicida e vê o crescimento do fungo. Então, a última parte agora é aquela que eu falei, que nós vamos para o campo. Aí nós vamos para o campo, eu coloquei alguns pulverizadores lá, tem até um desse lá, para vocês verem. E a gente vai ver então EPI, pulverizador, vamos ver uns rótulos dos fungicidas, igual a gente viu lá no Agrofit, eles dão essa classificação, né, a cor do rótulo, isso é de acordo com a toxicidade da Anvisa. Então, quando é vermelho, é extremamente tóxico, é amarelo, altamente tóxico, azul, medianamente tóxico, verde, pouco tóxico. Então, tem um frasco lá de fungicida para a gente ver essas coisas. E nós vamos ver hoje também esse uso correto do EPI. Eu vou mostrar o EPI para vocês. E as partes do EPI, né? Então, a gente tem viseira, tem essas toucas, aqui a máscara, o respirador, o jaleco, avental, luva, bota, e aí um felizardo vai vestir o EPI, a gente vai seguir essa ordem, tal, para a gente ver com esse uso do equipamento de proteção individual, né, que é o EPI. E é claro que qualquer pulverização daquela que qualquer um vai fazer é recomendada, é lei que o aplicador esteja usando o EPI e esteja usando o EPI de forma correta, né? Então isso é bastante importante para a proteção do aplicador. E aqui vamos simular esse manuseio do agrotóxico. É claro que pensando nessa segurança do aplicador também, na hora de de trabalhar com o fungicida, sempre estar com o EPI, manusear em local aberto, abrir a embalagem do fungicida com cuidado, porque essa parte aqui é a pior, quando o aplicador está com o fungicida na mão, porque aqui ele está com o concentrado e na mão é onde está exposta a maior quantidade do fungicida, que é a hora que ele está manuseando o produto, o frasco, né? Aqui está o concentrado. E aí a gente pode fazer esse manuseio com copo, com funil, com balde. Aí depende do tipo de aplicação, né? Se ele vai aplicar com um trator, com um tanque, ou se ele vai aplicar no costal. E outra coisa é usar água limpa, né? Que se usar água com muita matéria orgânica, ou com muita argila, areia, aí você tem problema com entupimento de bico. Nós vamos descer lá para o campo e vamos ver isso de novo com calma, pôr a mão na massa. E uma última parte, quem quiser usar o celular agora está liberado. nós vamos mostrar um aplicativo, se vocês quiserem baixar aí, tem na Play Store. Nós vamos simular uma aplicação lá no campo. Vai ter umas plantinhas, nós vamos simular uma aplicação com um costal, um pulverizador costal. E esse aqui é um aplicativo, eu acho que o Geraldo mostrou isso na palestra dele, na Semana Logístico Heróis. Ele faz várias outras coisas além do que nós vamos fazer, mas a gente tem esse papel hidrossensível, a gente vai colocar na planta, que é um indicativo da qualidade da pulverização. Porque uma aplicação, vários fatores interferem nela, vento, tipo de bico, a planta, se a copa é grande, se a planta é baixa. E com esse papel aqui, a gente coloca esse papel na planta e ele consegue dar para a gente uma ideia da cobertura, de como que foi a sua pulverização, como que está sendo a sua cobertura da planta. Então, eu baixei ele no meu celular, a gente vai pôr esse papelzinho nas plantas lá no campo e vamos simular uma aplicação, depois a gente tira o papelzinho e tira a foto no aplicativo e vê. O aplicativo, acho que ele é da Flórida, Marie, você lembra? É dos Estados Unidos. E ele faz outras coisas, por exemplo, eu acho que ele recomenda
velocidade de aplicação com trator, tem um monte de informação com relação à tecnologia de aplicação de agrotóxico nesse aplicativo. A gente só vai ver quanto que foi coberto e quanto que não foi coberto. Esse papel, eu vou mostrar lá embaixo, ele é uma fitinha amarela e quando a água cai nela, esse hidrossensível, ele fica azulzinho. Então, o que está azulzinho aqui foi gotícula de água que caiu. Então a gente coloca ele na planta, a água vai entrar em contato com ele, vai ficar azul e a gente tem uma noção de quanto de cobertura que a gente está tendo daquela planta, da planta. A gente vai ver ele lá embaixo com calma. Então, descer lá para o campo e a prática é essa.